Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Porém, em nada considero a vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Um Evangelho precioso. Esse versículo é muito conhecido, o contexto dele não é muito complicado. Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo plantou aquela igreja. Paulo, na sua primeira viagem missionária, passou lá, algumas pessoas se converteram, organizaram-se em casas, como era comum na igreja primitiva, e Paulo orientou aqueles irmãos, discipulou alguns por um breve tempo, depois partiu, e na sua segunda viagem missionária também passou ali, e agora Paulo está passando lá por Mileto, um lugar que ficava próximo a Éfeso. Você sabe, Éfeso é uma grande cidade, pelo menos para aquele tempo, naquele contexto, uma cidade portuária, e toda cidade que está à beira do mar, toda cidade que tem oportunidade de ter um porto, como a cidade de Vitória, Vila Velha, Cariacica, o lugar mais populoso do Espírito Santo é aqui, perto do mar, onde tem um porto. Isso não é por acaso. É que tendo um porto, ali se torna uma rota de escoamento comercial. Então toda a Ásia escoava sua produção pela Ásia Menor, pelo porto da cidade de Éfeso. Portanto, a cidade de Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade que tinha muitos imigrantes, era uma cidade que oferecia muito emprego, condições melhores de vida, e assim sucessivamente. De maneira que Éfeso era, por assim dizer, a capital da Ásia Menor. Então, uma cidade com aquele porte, com aquele porto, tinha uma das maiores igrejas naquele tempo. E Paulo está preocupado com aquela igreja, porque ele está desconfiado que o seu ministério, que a sua vocação, que a sua vida e o propósito de Deus com ele vai levá-lo por outros caminhos e que ele não mais vai conseguir voltar a Éfeso. Mas ele, como plantador daquela igreja, ele se sente na responsabilidade de dar, nem que fosse algumas últimas orientações àqueles irmãos. Então ele começa a falar algumas coisas, a relembrar do que ele fez, a falar do que os irmãos precisavam fazer. É uma espécie de orientações finais na despedida do apóstolo. E de fato ele não volta mais lá, e ele orienta essa igreja só mais uma vez por uma carta, que é a carta aos Efésios, que está aí na nossa Bíblia. Então, no meio dessa orientação, no meio dessa conversa de despedida, o apóstolo entra com essa frase que causa um divisor, que causa um impacto nesse discurso, porque ele está falando das coisas que ele fez, ele está falando daquilo que os irmãos têm que fazer, ele está dando orientações, e de repente ele entra com uma frase muito profunda. Alguns chamariam de frase de efeito, mas eu acho que o efeito que essa frase causou é muito maior do que uma simples frase de efeito. E a frase é essa: porém, não considero nada na minha vida como precioso, contanto que eu consiga completar
cumprir, executar a carreira que está diante de mim, o ministério que me foi confiado, e fazer isso para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo que para ele não tem nada mais precioso do que servir plenamente ao Senhor. Existem muitas peças de teatro evangélicas, gospels. Algumas são meio poéticas, bonitinhas, mas pouco bíblicas. Algumas. Uma vez eu vi uma peça que não é nada bíblica. Nada. Como muitas que existem por aí. Mas a mensagem dela nunca mais saiu da minha cabeça. Depois, lendo a Bíblia, estudando, percebi que aquela peça não era bíblica. Quando eu assisti a peça pela primeira vez, eu achei até que era uma história da Bíblia. E eu era adolescente, eu fiquei impactado com aquela peça, e falei, gente, onde está essa história na Bíblia? E o pessoal, não sei direito, está por ali, no Antigo Testamento, acho que é num livro do profeta e tal, e aí a gente fica meio perdido, e eu nunca descobri onde estava aquela história. Depois, lendo a Bíblia inteira com esse foco, porque eu já tinha lido a Bíblia uma vez, não com essa intenção, e aí depois eu lendo a Bíblia novamente, eu falei, eu quero achar aquela história agora. E aí eu cheguei em Apocalipse, e cadê a história? Não estava lá. E aí eu entendi que aquela história não era bíblica. Mas a mensagem que ela passou era bíblica. Mas eu fiquei pensando onde esse princípio, onde essa mensagem, essa verdade se encaixaria na Bíblia. E aí um dia, meditando nesse versículo, iria pregar uma mensagem que iria compreender essa perícope aí. Aliás, no domingo, já fica o convite para você vir, no domingo eu vou expor, do 17 até o 35. Domingo vai rasgar a taioba mesmo. Hoje é só uma introdução. Aí eu estava meditando nesse texto, nessa perícope, eu estava, alguns anos atrás, expondo todo o livro de Atos, e aí eu lembrei da peça, lembrei da história e falei, é aqui que se encaixa aquela mensagem, que legal! E a peça era assim, ó. Tinha Deus, e Deus nas peças evangélicas, sempre é um cara barbudo sentado num trono. Às vezes com a coroa, às vezes não, com um cetro na mão, é o Deus da glória. Aí do lado direito dele tinha Jesus, até aí, né? Licença poética. E Jesus nas peças evangélicas quase sempre é do mesmo jeito. É como? Aquele cara com roupão branco, com a faixa vermelha e também com a cruz assim. Naquela ocasião era de espinhos. E aí, Deus estava lá no trono com Jesus à sua direita, à sua destra. Até aí tudo bem. E de repente Deus se levanta e chama um anjo. E qual é o anjo que ele chamou? Porque quase sempre é o Gabriel da história. E aí ele se coloca de pé no trono e com o seu cetro, né? Gabriel, apresente-se diante de mim. Não sei porque que Deus tem essa voz, mas enfim. E aí aparece aquele adolescente, magrinho, com a roupa branca, com aquela asinha de penugem assim, caindo. E aí apresenta diante de Deus o Gabriel. E ele fala, Gabriel, quero que você vá à terra e traga para mim a coisa mais preciosa que você achar. E aí o que acontece? O que foi, meu amor? Você quer vir aqui comigo? O que você quer? Aqui você que manda, fala. Você quer vir aqui comigo? Você quer ir lá para o banco? Porque aí o pessoal não vai saber se olha para você, se olha para mim. Entendeu? Então você tem que decidir. Se você quiser vir aqui, eu boto um puff ali, você senta no puff e fica ali a mensagem inteira. Quer? Quer? Então sobe. Pronto. Quer ficar aqui? Quer ficar aí no meio? Aonde você quer ficar? Aí? Ah, você quer no chão mesmo? Ah, então pronto. Está resolvido.
abstrai. Não é pecado ser criança. Amém? Jesus disse que não pode afastá-las, de maneira nenhuma, porque delas é o reino dos céus. Então, muita atenção. Aí, o Gabriel saiu, vai bater nas asinhas assim, né? E foi na terra buscar para Deus a coisa mais preciosa. E aí ele andava no meio da igreja assim, né? E, estrategicamente, embaixo de um banco, tinha lá um diamante. E aí ele vinha com aquele diamante brilhoso, uma pedra lá, sei lá. E aí vinha e falava: aqui, Senhor Todo-Poderoso, a coisa mais preciosa da terra é este diamante. E aí o Senhor pegava: é muito bonito, muito lindo, muito valioso, mas não é a coisa mais preciosa da terra. E aí o Gabriel, frustrado, saía e voltava para a terra para buscar. E aí ele olhava, e eu vou no fundo do mar. Aí ele ia para o fundo da igreja, o pessoal ficava apreensivo, e aí ele voltava com a concha assim, e dentro da concha uma pérola. Aí: Senhor Todo-Poderoso, eis que a coisa, no teatro é sempre aquela fala formal, né? E peça decorada, aquela coisa bem shakespeariana. Aí: eis que vos trago a pérola, a coisa mais preciosa da terra. Aí Deus olhava: muito precioso, muito valioso, muito não sei o que, né? As mulheres fazem os colares, mas não é o mais precioso. E aí ele procurava e não achava. E aí, quando de repente, no canto do cenário, havia um jovem. Então, aí acendia-se uma luz e focava naquele jovem. E aí o Gabriel então ia lá e via um jovem de joelhos orando. E aí eu não sei como eles fizeram, mas o Gabriel veio com a mão e colheu do olho daquele jovem uma lágrima. E aí trouxe para Deus, e Deus então pegou aquela lágrima e disse: agora sim, Gabriel, agora achastes algo muito precioso, as lágrimas de um adorador. Não há nada mais precioso neste mundo. E aí, apagava-se a luz, acabava, todo mundo batia a palma. Peça linda, maravilhosa. Você entendeu ou não? Entendeu? Quando nós falamos de preciosidade, quando nós falamos de valor, quando nós falamos de importância, geralmente vem na nossa cabeça coisas materiais. Se eu te perguntasse: o que é mais precioso na sua vida? Os mais carnais pensariam em bens materiais. Casa, carro, emprego, função, salário, isso, aquilo, papapá. Os menos carnais pensariam em familiares, pessoas e aquilo que nos cerca, que nós damos valor. E é exatamente nesse ponto que Paulo está tocando com os presbíteros de Éfeso. Paulo está dizendo, note bem, que para ele não são as coisas, nem as pessoas. Para ele o que é mais precioso é cumprir o ministério de Deus. Porque para cumprir o ministério, às vezes é preciso abrir mão de coisas e de pessoas. Isso é bíblico? Me lembro de uma frase falada por um mestre da Bíblia: aquele que não abandonar pai, mãe, irmãos, amigos, por minha causa, não é digno de mim. Quem disse isso? Jesus. Portanto, o que Jesus está dizendo, e Paulo está fazendo coro com ele, porque ele é o mestre, Jesus é o mestre, Paulo é o discípulo.
Paulo está aqui como discipulador daquela igreja, Paulo está aqui como orientador daquela igreja, mas ele está debaixo das orientações do Cristo, o dono da igreja. E o que ele está dizendo é: nada para mim é mais precioso do que pregar o Evangelho de Jesus. E para pregar o Evangelho de Jesus, às vezes nós temos que abrir mão das coisas e contrariar pessoas, e algumas vezes pessoas próximas que tanto amamos. Mas existe um momento crucial em nossas vidas em que nós temos que decidir: vamos fechar com Jesus ou com as coisas? Vamos fechar com Jesus ou com as pessoas? Eu não estou dizendo que você tem que magoar as pessoas, ofender, ou ficar debatendo com as pessoas por causa do Evangelho de Cristo. Eu já cometi esse erro. Então o que eu estou dizendo é que nós não temos que indispor com as pessoas. Eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de algo mais complexo. Eu estou falando que existem momentos nas nossas vidas em que cai uma ficha, em que a gente entende qual é o nosso ministério com Deus. E cada um tem o seu. E existe um momento crucial em que a gente tem que tomar a decisão: se vamos completar esse ministério ou vamos desistir por causa de coisas ou de pessoas. É disso, penso eu, que o apóstolo está falando. E é disso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre a preciosidade de um evangelho que nos chama a tomar uma decisão. O que é mais precioso para nós? O que temos de mais precioso? Alguns poderiam falar: para mim, o que eu tenho de mais precioso é a minha própria vida. E chegando nesse nível da reflexão, o Paulo já dá logo a conclusão dele. Nem a minha vida, para mim, é mais precioso do que cumprir o ministério de Cristo. Às vezes a gente lê esse texto assim e desavisado a gente pensa assim: então nossa vida não é preciosa. Nossa vida é preciosa sim. Não é isso que Paulo está falando, que a nossa vida não vale nada, que a nossa vida não é preciosa e que nós não valemos nada para Deus. Não é isso que ele está falando. Porque na parte A do versículo, tem um segredo, tem uma chave para a compreensão desse texto. E a expressão é: nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele não está falando de todas as vidas, ele não está falando da sua vida, ele não está falando da minha vida. Ele está falando que a vida, para ele, não é mais precioso do que aquilo que ele fala depois. E tem aí uma expressão que é o X da questão, que é: contanto que. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Para mim mesmo, a minha vida, não considero preciosa. Aí alguém poderia falar: mas Paulo, como que sua vida não é preciosa? Como que sua vida não tem valor? Aí ele emenda com a explicação: contanto que. Se você jogar no Google, não precisa nem abrir o dicionário não. Se você jogar no Google assim, contanto, significado, e pesquisar, vai aparecer assim, sob determinada condição. Contanto, com T. Contanto que, ou seja, debaixo de determinada condição. O que Paulo está dizendo é: existe uma condição para a minha vida ser considerada preciosa. Qual é a condição, Paulo? Complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então o que Paulo está dizendo é: minha vida é preciosa,
Sim, debaixo desta condição, que eu use a minha vida para a glória de Deus. Portanto, eu agora concluo o que Paulo está dizendo. Uma vida que não glorifica a Deus. Uma vida que não exerce o ministério que Deus tem para ela. Uma vida que não está completando a carreira, exercendo o ministério e testemunhando o evangelho da graça de Deus, não vale a pena ser vivida. Não é preciosa. Perde-se a preciosidade da vida. Mas ainda bem que Paulo está falando da vida dele, e não das nossas vidas. Você já pensou a coragem desse homem? Você teria essa coragem? De se olhar no espelho essa noite, e dizer, você não vale nada, a não ser que pregue o evangelho de Jesus, que viva para a glória de Deus. Seu vagabundo, cria vergonha nessa cara e viva para a glória de Deus, senão sua vida não vale nada. Você teria essa coragem? Ah não, pastor, peraí, está pegando pesado. É o apóstolo Paulo, não sou eu não. Você briga com ele depois. É isso. É isso. Portanto, qual é a preciosidade do evangelho nas nossas vidas? Primeiro, que ele nos dá o real sentido e valor da nossa vida. Para mim mesmo, a vida só faz sentido se pregar o evangelho. Segundo, que a gente possa completar a carreira. Quanto tempo nós temos de vida? Quanto tempo você tem de vida? Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe quanto tempo ainda temos de vida. Então a pergunta é, vamos completar essa carreira? E Paulo escrevendo para Timóteo na segunda carta, capítulo 4, verso 7, ele diz, eu completei a minha carreira, guardei a fé. Estou de boa, Timóteo. Fiz o que tinha que fazer, estou preso aqui em Roma, completei o ministério, cheguei ao final da minha carreira, guardei a minha fé, ou seja, continuo crendo, continuo crente. Eu fui firme, constante e abundante, como orientei a igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 58, primeira carta. Eu continuo o mesmo, Timóteo, então oriento a você, fica firme, completa sua carreira também. Eu não sei, meus queridos, se eu tenho mais um dia de vida, eu não sei se eu tenho um mês de vida, eu não sei se eu tenho um ano de vida, eu não sei mais quanto tempo eu tenho de vida. Pode ser que eu tenha mais 70 anos de vida? Se eu tiver mais 65 anos de vida, eu chego aos 100. Eu acho que eu não vou chegar não. Comendo essas porcarias que eu como. Micro-ondas, McDonald's, bicho. Se chegar nos 60 já está bom demais. Então eu não sei. Mas dentro de mim lateja uma dúvida. Conseguirei completar a minha carreira? Começar bem é fácil. O difícil é terminar bem. Hoje eu estou bem, mas eu estou só começando. Vou conseguir terminar bem? E quando a gente pensa que na verdade Jesus não nos chamou para um evento, Jesus não nos chamou para uma reunião, Jesus não nos chamou para um acontecimento, Jesus nos chamou para uma vida inteira. Quando eu tenho a perspectiva que minha vida pode durar, sabe lá quanto tempo, e que Jesus me chamou para permanecer fiel até a morte, porque os que permanecem fiel até a morte são os que recebem a coroa da vida, e ali, em Apocalipse, a coroa da vida, quem participou daquele estudo versículo por versículo, aprendeu. A palavra lá é Stéphanos Zoe, coroa da vida, não é diadema Zoe,
nem diadema bios. Existem duas palavras gregas para coroa e existem duas palavras gregas para vida. Coroa no grego pode ser diadema e pode ser Stéphanos. Qual a diferença? Diadema é a coroa de metal que o rei usa, o monarca. E Stéphanos é a coroa de louros que o vencedor de uma corrida recebe como prêmio. Existem duas palavras para a vida. Bios, por isso que a biologia é a ciência que estuda as coisas vivas. Bios e zoe. Bios é vida física, é fisiológica. Zoe é qualidade de vida, é vida existencial, é vida eterna. Então, podia estar lá, diadema bios. Qual é a tradução? Coroa da vida. Só que é coroa de metal da vida física. A coroa de um rei. Podia estar lá, diadema zoe. Coroa de metal da vida eterna. Só que o que está lá é Stéphanos zoe. Coroa da vida. Só que coroa de louros da vida eterna. Entendeu como é que os teatrinhos é muito bonitinho, mas é pouco bíblico? Não tem aquele teatrinho de cada coisa boa que a pessoa faz, ganha uma pedrinha na coroa? Cada uma coisa boa que faz, ganha uma pedrinha na coroa. Cada uma coisa boa que faz, ganha uma pedrinha na coroa. Já viu isso? Tem nada a ver com a Bíblia isso. A mensagem é boa. Temos que praticar boas obras. Mas não é nada bíblico. Tem nada de pedrinha na coroa, porque a coroa da vida que a gente recebe, sendo fiel até a morte, é a coroa de louros. É uma figura para dizer, aquele que permanecer comigo até o fim, será vencedor. Contra quem? Contra a morte. E aí receberá a eternidade, a coroa da vida, a Stéphanos zoe, a vitória da vida eterna. É isso. Então, quando eu olho para a minha vida e me projeto daqui a X anos, não sei quanto tempo eu vou viver, mas me vem essa responsabilidade. Vou conseguir permanecer fiel até lá? Quando eu chego nessa dimensão, eu faço dos problemas de hoje em dia mais tranquilo de lidar. Porque Paulo, quando falou essa frase, ele não sabia o que esperava ele no futuro. Paulo não sabia que iria para Roma, que iria ser preso, que ia apanhar e ia ser morto por causa do Evangelho. Ele não sabia, mas ele sabia que ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa por amor ao Evangelho. Por isso que ele fala, eu preciso ir, mesmo sabendo que lá vão me aguardar problemas, crises, perseguições. Como ele disse aos filipenses, posso passar fome, posso passar nudez, posso passar qualquer dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. É isso, meus irmãos. Um evangelho precioso, é um evangelho que nos dá a responsabilidade de permanecer fiel, sabendo que nossa vida só tem valor se a gente completar a carreira, completar o ministério, testemunhar o evangelho e viver debaixo da graça de Deus. É isso que o versículo fala. Contanto que minha vida só terá valor se eu completar a carreira que está diante de mim, eu completar o ministério que Jesus tem para mim, eu testemunhar o evangelho precioso de Jesus, as boas novas. Testemunhar, falar do que eu vi, falar do que eu ouvi, falar do que aconteceu em mim e através de mim tem acontecido. E esse evangelho, segundo o texto, é o evangelho da graça de Deus. É no final da frase entender que temos que ficar firmes, que nossa vida só tem valor se completarmos a carreira, se completarmos o ministério e testemunharmos do evangelho. Mas é o evangelho da graça de Deus, ou seja, eu não mereço nada. É a graça de Deus, um favor imerecido. Portanto, nós não podemos, de acordo com esse evangelho pregado por Jesus Cristo, que se entregou numa cruz para morrer por nós, nós não podemos esperar desse evangelho um mar de rosas ou de tudo dando certo. Porque, na verdade,
genuinamente, esse Evangelho nos convida a viver pela graça de Deus, a entender que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, a entender que não merecemos nada. Estamos sempre, não importa a circunstância, estaremos sempre melhor do que merecemos. Constantemente eu respondo essa pergunta desse jeito: pastor, como é que o senhor está? Melhor do que eu mereço. Melhor do que mereço. Pois eu sei quem sou, sei quem fui, sei o que mereço. Portanto, se eu estou vivo, comendo, vestindo, estou melhor do que eu mereço. E, se ainda, estando melhor do que mereço, tenho o privilégio de pregar e testemunhar do Evangelho da graça de Deus, minha vida é preciosa. Meu desejo para você nessa noite, e no início dessa série, é que a sua vida tenha valor, é que a sua vida seja preciosa, mas a sua vida só será preciosa se você completar a carreira, o ministério, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que Ele te abençoe e possa te dar a preciosidade e o privilégio de completar a sua carreira, de executar o seu ministério e de ser uma testemunha viva do Evangelho da graça.